Análise técnica. O que é? Como funciona? Alisson Trindade, agente autônomo de investimentos, membro associado Ancord, a nova associação do mercado de capitais. O que é a análise técnica? A análise técnica é o estudo do comportamento do mercado em bolsa de valores, utilizando estudos em gráficos, com o objetivo de ter a possibilidade de fazer prognósticos futuros de tendências do preço. Vantagens da análise técnica. Não está ligada à situação clínica da empresa, procura identificar linhas de tendência e pontos de reversão, movimento de massas, possibilita prognósticos futuros, entrada e saída de insiders, economia de tempo, possibilidade de analisar mais ativos financeiros, ferramenta baseada em métodos estatísticos, excelente modelo de análise do mercado, ajuda o operador a tornar-se disciplinado. Postulados. Toda a informação disponível está descontada no preço. O preço move-se em tendências. O passado tende a repetir-se. Teoria de Dow. A análise técnica tem sua origem nas teorias propostas por Charles Henry Dow em 1884, conhecida como chartismo. Em 3 de julho de 1884, Charles Henry Dow criou o primeiro índice bolsista no mundo. O índice era composto pelo preço de fechamento de 11 ações, 9 ferroviárias e 2 industriais. Em 1897, Charles Henry Dow separou o índice em dois, criando um índice industrial de 12 ações e um índice ferroviário de 20 ações. Em 1928, o índice industrial já tinha 30 ações, número que permanece até os dias de hoje no índice DJIA, Dow Jones Industrial Average. Conceito de tendência. A tendência é a direção geral do mercado. É o sentido em que se altera os mínimos e máximos do preço. Tendência altista. Máximos e mínimos cada vez mais altos. Tendência baixista. Máximo e mínimos cada vez mais baixos. Tendência lateral. Máximo e mínimos constante. Composição de uma tendência. Charles Henry Dow formulou que a tendência é composta por 3 partes: primária, duração superior a 1 ano; secundária, duração compreendida entre 3 semanas a 3 meses; curto prazo, duração inferior a 3 semanas. Fases de uma tendência. Charles Henry Dow atentou nas tendências primárias, que são compostas por 3 fases: acumulação, participação do público, distribuição. Acumulação. Compra realizada pelos operadores mais astutos. Participação do público. Compra realizada pela maioria dos analistas técnicos, seguidores de tendência. Distribuição. Compra de pessoas não profissionais que se baseiam em informação saídas nos jornais de notícias sobre a fenomenal situação econômica excelente e dados macros maravilhosos. Suportes. É o nível de preço onde a pressão compradora assume posições fortes. Resistência. É o nível de preço onde a pressão vendedora assume posições fortes. LTA, linha de tendência de alta. É uma linha reta com declive ascendente que une mínimos consecutivos. LTB, linha de tendência de baixa. É uma linha reta com declive descendente que une máximos consecutivos. LTA e LTB permitem identificar as extremidades dos movimentos corretivos. Enquanto a linha de tendência não for quebrada, ajuda a determinar áreas de compra e venda. A quebra de uma linha de tendência sinaliza uma inversão na tendência. Canais. Negociação entre 2 linhas paralelas. O reconhecimento de canais constitui uma oportunidade de operação bastante proveitosa. Dias de reversão. Os dias de reversão acontecem em topos ou fundos. Os topos acontecem em LTA, quando é estabelecido um novo máximo, mas o fechamento acaba por ser negativo. Os fundos acontecem em LTB, quando é estabelecido um novo mínimo, mas o fechamento acaba por ser positivo. Os dias de reversão são acompanhados de um aumento de volume. Gap.
O gap é uma área vazia num gráfico onde não ocorreu negociação. Gap em alta é um sinal de força por parte do mercado. Gap em baixa é um sinal de fraqueza por parte do mercado. Padrões de reversão. É pré-requisito para ter uma reversão a existência de uma tendência anterior. Um dos primeiros sinais de uma reversão é a quebra de uma linha de tendência. Quanto mais amplo for o padrão, maior o movimento subsequente. Padrões de reversão. É comum os padrões de topo demorarem menos tempo para formar e possuem uma maior volatilidade que os padrões de fundo. É comum os padrões de fundo se desenvolverem em pequenas oscilações de preços e demorarem mais tempo para formar. O volume é mais importante nos padrões de topo. Padrões de continuação. Os padrões de continuação indicam que a lateralização nos preços não é mais do que uma pausa na tendência que prevalece. Os padrões de continuação demoram menos tempo para formar do que os de reversão. Indicadores técnicos. Tipos de indicadores: tendência, momento, volume, volatilidade. Exemplos de indicadores técnicos. Existem vários indicadores técnicos na análise técnica. Exemplo: média móveis, tendência. MACD, tendência. Índice de força relativa, momentum. Estocástico, momentum. Volume, volume. Bandas de Bollinger, volatilidade. Entre outros indicadores técnicos. A análise técnica não é uma ciência exata, é uma arte. Se vis pacem para bellum, se queres a paz, prepare a guerra. Muito obrigado, desejo muita prosperidade nas suas operações. Bem-vindo ao universo das operações financeiras em Bolsa de Valores. Deus seja louvado.